Boa noite, boa noite. Oi, bem-vinda. Estamos aqui igual as pessoas com pontualidade britânica. Boa noite, Jéssica. Boa noite, Raquel. Bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Vou deixar... A gente está gravando essa live aqui no Instagram. Essa live vai pro YouTube depois. Assim que eu conseguir transferir, porque meu computador está com problema, por isso que ele não foi gravado direto, inclusive, de lá, que seria mais fácil, inclusive. Mas ela vai ficar salva aqui no Instagram pelas próximas 24 horas, né? Então, depois das 24 horas aí, é só quando eu conseguir mesmo colocar no YouTube. Só dar mais um tempinho. Como é que vocês estão aí? Vocês estão de quarentena? Conta pra mim se vocês estão em casa. Eu vou tentar ir acompanhando aqui pelos comentários de vocês. Tem hora que eu me perco um pouco aqui nos comentários, então não vou poder focar tanto, mas sempre que possível eu vou dar uma olhadinha, tá bom? Só para eu não perder, porque a gente tem coisas importantes para falar. Acho que deve liberar em breve, né? Possivelmente. Bem-vindo, Dan. Eu acho que esse momento, a gente vai falar disso, né? Mas esse momento de recolhimento, ele vai ser importante. E, eventualmente, ele vai acontecer para todo mundo. A gente não vai ter como escapar dele, não. Esse é um dos motivos de eu ter chamado vocês para a gente bater esse papo hoje, né? Então, eu já vou começando... E aí, se alguém mandar alguma pergunta, eu vou pedir a ajuda de vocês para já irem respondendo, se caso alguém pergunte alguma coisa e eu passar batido aqui, porque às vezes eu não vou conseguir ficar lendo os comentários, senão eu fico meio perdida, até porque eu sou míope, então eu tenho que chegar aqui, minha cara aqui, para poder ficar lendo as coisinhas, entendeu? Vocês vão ficar vendo nas espinhas, não pode. Então, brincadeiras à parte. Vamos só recapitular um pouquinho o que é esse nosso assunto aqui hoje. No início da semana, eu gravei uns stories falando que eu tinha entrado em contato com os meus guias para saber a respeito desse momento planetário e o que eles tinham para dizer, para acrescentar daquilo que já havia sido dito na reunião que a gente faz aqui na Casa Viva no domingo, que algumas informações foram trazidas. Para quem não sabe, aqui na Casa Viva a gente tem uma reunião todo domingo, que é uma roda de conversa sobre espiritualidade, e aí a gente depois tem um momento também de paz, e a gente faz um trabalho de cura energética, meditação, e esse trabalho é para quem quiser vir, e ele é gratuito. Então é o dia que a gente abre as portas da nossa casa e também do nosso coração para as pessoas que buscam por auxílio, que buscam por respostas, para que elas possam ter um espaço de compartilhamento também. E aí, nesse domingo, a gente falou muito sobre a energia do medo, que era o que estava muito, que está, né, muito, permeia muito o nosso ar nesse momento. Então, fomos conversar a respeito disso e eu senti uma necessidade na segunda-feira de uma conexão mais profunda e, né, na minha intimidade com os meus guias para saber mais a respeito disso. E de o que estava por vir, até porque eu tinha algumas decisões, inclusive, para tomar com relação às próprias atividades da casa, né? Que para quem não sabe, aqui na casa tem, além dessa reunião, eu também dou aula, eu tenho 2 turmas de inglês que acontecem aqui, uma na segunda e na quarta e uma no sábado.
E tem os atendimentos individuais também, algumas vezes tem alguns cursos, né? E então eu precisava de saber e de sentir qual que era o chamado para agir nesse momento. As respostas me foram trazidas e veio bastante coisas que eu não havia pensado, coisas que me fizeram refletir a respeito da minha própria postura e de algumas formas de pensar também antes, e vou compartilhar isso com vocês também. Então, para isso, a gente vai falar aqui sobre alguns tópicos, que é qual que é o nosso papel como indivíduo e como ser, não necessariamente somente humano. Aqui no nosso cenário planetário atual, a gente vai falar sobre o valor da nossa humanidade, que para mim é o que eu considero um dos tópicos mais importantes. A gente vai falar sobre valor, inclusive financeiro. Eu não sou especialista em dinheiro, tá, gente? Eu tô bem longe disso, então tem outras pessoas que vão falar a respeito disso, mas eu quero trazer dentro de uma perspectiva espiritualista qual é o ensinamento que o momento está trazendo pra gente. A gente vai falar sobre a nova internet. Eu acho que vocês vão gostar bastante desse tópico, que eu particularmente achei muito, muito interessante. Fiquei bem empolgada, inclusive, com as informações que eles trouxeram. A gente vai falar sobre isolamento e recolhimento, se tem relação entre os dois, se eles são a mesma coisa, se eles são diferentes, ou como que a gente escolhe em qual energia que a gente vai entrar. O medo como um gatilho. E como que a gente sai dessa muvuca astral que a gente se enfiou, né? Para começar, eu queria propor para vocês um exercício para que vocês comecem a entender um pouco do que é esse campo que a gente está vibrando, né? E aí vamos pensar assim, eu, Suzana, tenho 37 anos, eu não tenho medo de pegar coronavírus. Isso significa que eu não vou pegar coronavírus? Não sei, né? Ninguém está 100%, não vou dizer imune, acho que é uma palavra que seria boa para o entendimento, né? A gente não está 100% imune a isso, porque existem questões emocionais, psíquicas, questões de DNA, de genética, de vidas passadas, enfim, uma série de coisas que poderiam influenciar em pegar ou não a doença, né? Mas eu não tenho medo de pegar a doença. Mas eu, Suzana, com 37 anos, não faço parte de um grupo de risco. Mas imagina que eu sou parte de um coletivo. E esse coletivo do qual eu faço parte, que existe, né, o coletivo minha família, coletivo a minha família no sentido mais macro, né? Existe o meu coletivo bairro, existe o meu coletivo cidade, existe o meu coletivo estado, país, continente, planeta, né? Então, dentro desse coletivo, existe uma vibração predominantemente de medo. Essa é a vibração que está mais forte para a gente agora. Então, independentemente de eu não estar com medo, ou de eu não vibrar, ou de eu buscar ferramentas para que eu não vibre tanto no medo, existem momentos em que esse medo vai aparecer. E aí a gente precisa de ter muita clareza do que é nosso e do que é do outro. O que pode ajudar nesse lugar? A meditação é uma coisa que ajuda muito a gente estar mais centrado no nosso campo de energia, porque você começa a perceber o seu espaço energético. Então, até onde que o seu espaço energético vai, até onde que eu carrego informações a meu respeito e até onde que essas informações que eu estou pensando, as coisas que eu estou sentindo nesse momento, são de fato minha ou são de outras pessoas que eu acabo absorvendo também. Lembrando que uma coisa que eu falo muito para vocês é que a gente é um imã ambulante, gente, com forma humana. Então, se você saiu na rua, você tá aí, ó, captando informaçãozinha, porque, né, a gente tem as anteninhas aqui que estão captando tudo o tempo todo. Então, a gente precisa ficar atento a essas informações que a gente vai captando. Love, saúde fininho, gente. Então, para a gente entender como que uma das coisas que eu acredito que é muito importante
a gente fazer um exercício para a gente entender se a gente está num campo de proteção. E aqui tem uma pegadinha que vocês vão fazer agora e eu vou contar para vocês. Então, quem estiver dirigindo não pode fazer esse exercício agora, depois vai fazer para sentir como foi, tá bem? Isso vai ser muito individual, vocês não precisam comentar aqui, eu quero que vocês sintam. Podem anotar, se quiser, se tiver alguma coisa para anotar aí do lado, um papel, uma caneta, ótimo. Se não tiver, não tem problema, depois que terminar a live, vocês vão lá e anotem. Agora que eu tô percebendo aqui que eu tô gravando aqui de um outro, do tablet, e aí eu não consigo controlar o tempo como no outro, mas acho que vai dar tudo certo. Então é o seguinte, fecha os olhos um pouquinho, respira, sem precisar controlar a respiração, vai no seu ritmo, não tem certo e errado. Só saiba que você está no seu corpo, que você está respirando. Vai relaxando e diz mentalmente para você a palavra: como é proteção? E aí você repete: como é proteção? Continua respirando e sentindo o seu corpo. Talvez alguma sensação vai vir, talvez vai vir alguma imagem, talvez venha uma pessoa ou uma referência. Busca para você como é proteção. E relaxa sentindo essa palavra, como que ela vibra para você e qual é a imagem que vem, se vier alguma imagem, para cada um vai ser uma experiência diferente da proteção. Agora, abre o olho um pouquinho, dá uma acordadinha. Sentiram aí como foi a proteção? Manda um coraçãozinho aqui só para eu saber se vocês conseguiram sentir ou ver ou, enfim, ouvir alguma coisa, se conectar com a palavra proteção. Conta para mim se vocês conseguiram sentir aí. Só deixa um coraçãozinho que eu já vou saber. Lembrando que a experiência é individualizada, né? Cada um vai viver a coisa de uma forma, então não tem certo e errado aqui, tá bom? Então, ok. Agora eu quero que vocês façam a mesma coisa, mas a gente vai colocar uma outra palavrinha e eu quero que vocês sintam a diferença de uma para outra. Combinado? Então, vamos de novo. Fecha os olhos e respira. E agora pede para sua mente te mostrar como é segurança. Como é segurança. E sente. Sente como que o seu corpo vibra, sente a imagem que vem, percebe se tem algum som, algum movimento. Percebe se ele movimenta de fora para dentro, de dentro para fora, de cima para baixo, de baixo para cima, para os lados. Segurança. Agora, ainda aí, sentindo como é segurança, pede somente para te mostrar ou para te relembrar como é proteção. E sente. Sente quais são as diferenças de uma para outra, como que fica uma para outra. Dá uma respirada e vai abrindo os olhos devagar. Agora vocês vão fazer o seguinte, para eu saber como que foi o exercício, vocês vão me contar, vocês vão me mandar um coraçãozinho. Coloca um coraçãozinho só para quem foi diferente a sensação de segurança e proteção. Se sentiu diferença de um para o outro. Se eu receber coraçãozinho nenhum é porque não teve diferença, é porque os dois são iguais.
Tem diferença entre segurança e proteção na forma de sentir? Ok, já tenho muitos coraçõezinhos aqui, né? Por que eu decidi fazer esse exercício com vocês? Cada palavra que a gente usa tem uma vibração diferente. Quando a gente usa a palavra proteção, imediatamente a gente necessita de algo para se proteger, né? Se eu preciso de me proteger, eu estou me protegendo de algo, ou seja, existe uma ameaça fora que me coloca em risco, então eu preciso me proteger. Talvez em um outro momento, vocês podem pegar até na gravação da live e refazer o exercício sendo guiados, ou nem precisa de ser guiados, vocês já sabem como que faz agora, tá bom? Mas se vocês pegarem esse exercício e vocês se conectarem com essa energia, vocês vão perceber que quando a gente fala em segurança, a energia ela parte de dentro para fora, porque a segurança é algo íntimo, ela é interna, ela não vem de fora. Então, quando eu estou falando da energia da proteção, significa que eu preciso de colocar uma barreira, eu preciso de vestir um escudo, eu preciso de colocar uma máscara, algo que me proteja de uma ameaça externa. Quando eu falo do sentido de segurança, significa que eu me fortaleço internamente para que eu dê conta das adversidades externas. Percebem, então, como é diferente a gente usar uma palavra ou outra palavra? Quando a gente está falando do momento planetário que a gente está vivendo agora, nós estamos no medo. E o medo coloca a gente no modo de proteção. E quanto mais no modo de proteção eu estou, mais eu preciso de me blindar contra uma ameaça. Se eu preciso de me blindar, eu estou dizendo para mim mesma que eu estou sendo ameaçada, que eu estou sob um risco. Então, isso aumenta em nós a necessidade de autoproteção. O que eu quero com isso é que vocês comecem a ressignificar essa ideia da proteção para a ideia do cuidado. Então, é muito diferente quando eu preciso de me proteger de algo ou quando eu posso me cuidar. A energia do cuidado também, se vocês fizerem esse mesmo exercício, ela tem um padrão de vibração completamente diferente e ela é muito mais leve. E ela vai trazendo pra gente essa nutrição do sentimento de segurança. Quando eu me cuido, vamos imaginar que... imagina que eu estou tendo uma alimentação super saudável. Eu tenho um acompanhamento ou não, ou eu busco informações na internet, eu pesquiso coisas, eu estudo o meu próprio corpo, o funcionamento do meu organismo e consigo me observar ao ponto de definir para mim o que é bom e o que não é bom para mim. E eu consigo também ter uma certa disciplina e ter foco na minha alimentação. Então, eu tenho uma alimentação saudável. Imagino também que eu estou com os meus exames em dia e eu estou cuidando do meu corpo, da saúde física do meu corpo. Imagina também que eu estou indo para terapia e fazendo um acompanhamento, cuidando da minha saúde mental, da minha saúde emocional. Imagina também que eu estou indo para a academia, fortalecendo meu corpo, fortalecendo os meus músculos, ou seja, criando estrutura. Imagina também que eu me cerco de pessoas com que eu me sinto bem, pessoas que me fazem bem, que me nutram, que nutram um senso de respeito comigo, com aquilo que eu amo na vida, com aquilo que eu desejo para a minha vida. Então, quando eu estou fazendo quando eu tenho esse tipo de conduta na minha vida, o que eu estou nutrindo é o meu senso de segurança interior. Então, quando eu estou nutrindo essa minha segurança interior, desenvolvo uma personalidade mais confiante, uma pessoa mais forte e eu não estou tão suscetível a ameaças. Uma pessoa que está segura, ela sente menos medo de ameaças externas.
Isso não quer dizer, gente, viver no País das Maravilhas. Isso não quer dizer que eu vou viver num mundinho romântico só meu e criar uma ideia ilusória de que tudo tá bonito e de que tudo são flores. É viver na realidade, mas nutrindo-se de aspectos e de condições que vão fazer com que você tenha uma qualidade de vida melhor, né? Dentro desse contexto que ainda assim está caótico e que necessita do nosso olhar responsável e cauteloso, né? Então essa é uma das coisas que eu queria dizer para vocês. E aí a gente traz esse contexto desse nosso papel nesse cenário planetário. Isso tem total relação com o valor da nossa humanidade, né? O nosso papel agora é começar a nutrir esse nosso senso de segurança. Quanto mais a gente se nutre disso, quanto mais a gente aprende, mesmo que seja através do medo, aonde é que eu não fui cuidadosa comigo, aonde é que eu preciso fazer ajustes na minha vida, na minha rotina, que me alinham a um estado de saúde mais elevado, de qualidade de vida mais elevado. Eu começo a perceber o meu valor. E quando eu começo a perceber o meu valor, eu começo a entender que esse meu valor pode ser útil também para a sociedade na qual eu vivo. Como é isso? Uma coisa que eu acho muito importante de ser falado nesse momento é que a gente está falando bastante em quarentena, né? Aqui na Casa Viva, como eu falei bem no início da live, quem não chegou logo no início, nós estamos com as atividades coletivas da casa suspensas, os atendimentos estão passando para um atendimento online também, para a gente evitar mesmo a propagação do vírus. Esse é o nosso valor. A gente precisa de enxergar que nós somos importantes dentro desse núcleo, dentro dessa humanidade. Acho que vocês já devem ter visto provavelmente a experiência do palitinho de fósforo, né? Que tem vários palitinhos de fósforo, assim, está rodando na internet até. Então tem vários palitinhos de fósforo, e se eu risco um palitinho de fósforo, vão todos assim, mas se eu retirar um, ele para. Esse é o valor da nossa humanidade. Quando eu entendo o meu valor, quando eu entendo que quando eu cuido de mim, quando eu me nutro daquilo que precisa ser nutrido, quando eu faço o que precisa ser feito, eu enxergo que isso também tem um valor na vida do outro. A gente começa a perceber, através dessa pandemia, que nós não estamos sozinhos e o universo não é mais a respeito do nosso próprio umbigo. Tem algo muito maior do que a nossa única existência. A gente está aprendendo muito a respeito do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo nesse momento, né? O momento é de união. E se a gente não se unir agora, a gente vai ter problemas maiores mais para frente, né? O que está acontecendo está nas nossas mãos. A gente tem o poder de transformar essa situação. Mas a gente precisa confiar. A gente precisa confiar na gente, sabe? Não é confiar no governo, não é confiar no vizinho, não é confiar no outro, não é confiar no futuro, é confiar na gente. Confiar que a gente tem um valor, que nós somos preciosidades, nós somos grandes tesouros na transformação desse planeta, nesse momento principalmente. E que a gente tem, sim, um papel de grande responsabilidade nisso. E por sermos responsáveis, a gente precisa de ter cautela com o outro. Como eu falei, deixa de ser sobre o nosso próprio umbigo e passa a ser sobre o todo, né? Temos pessoas, como eu falei lá no início também, eu não sou parte do grupo de risco. Eu não tenho medo de pegar a doença, mas eu tenho uma filha, é uma criança faz parte do grupo de risco. Eu tenho pais idosos que, se pegarem a doença, têm uma grande chance de morte. Então, é minha responsabilidade zelar por eles, é minha responsabilidade zelar pela minha avó, é minha responsabilidade zelar pela saúde da minha sogra,
É minha responsabilidade zelar pela saúde das pessoas que eu amo, é minha responsabilidade zelar pela saúde do coletivo. Temos pessoas nas ruas, morando nas ruas, que não têm para onde ir num caso de evasão, num caso de isolamento. Qual é o isolamento dessas pessoas? Então, se eu não cuido do meu campo, se eu não cuido da minha saúde, se eu não dou atenção a isso, isso é um extremo, demonstra um extremo desrespeito à vida do outro. E se eu não tenho respeito pela vida do outro, eu não tenho respeito pela existência como um todo. Porque estamos todos aqui, juntos, vivendo a mesma história, dentro do mesmo barquinho. Essa história está mostrando muita coisa pra gente, né? A gente está tendo a oportunidade de olhar o quanto durante muito tempo o nosso valor foi depositado no financeiro, foi depositado na aquisição de posses, de bens, de consumo, né? Esse capitalismo desenfreado, do qual eu faço parte. Então eu não estou criticando isso, mas é uma forma de... não é uma crítica, mas é um pensamento crítico, né? Tá travando? Pra mim não tá travando. Pra vocês tá travando aí? Me conta aí se tá travando, gente, porque aqui pra mim tá parecendo que tá normal. Tá não? Então tá. Ok, ótimo. Obrigada, gente. Obrigada. Às vezes acontece mesmo, né? E Mercúrio nem tá retrógrado, hein? Então, olha só, né? Voltando lá no assunto do capitalismo desenfreado, né? Do consumismo inconsciente. Então, durante muito tempo, a gente comprava uma bolsa que era um colinho, um conforto, a gente comprava comida que era conforto, a gente comprava um carro que significava status e aceitação, a gente comprava móveis para uma casa ou uma casa que representavam também ter amigos, ter aceitação das pessoas, né, a não rejeição. E agora... nada disso importa mais. A gente está sendo obrigado a trabalhar em casa. Se eu tiver de pijama o dia inteiro, ninguém tá vendo. Então, para que serve a roupa bonita que eu tenho? Ela serve para ficar lá no armário. Aquele sapato mais pomposo, assim, paguei uma fortuna na Black Friday ainda, porque ele estava muito caro, comprei na Black Friday. Ele não serve para nada, porque você pode andar descalço no seu trabalho. Você está trabalhando em casa agora. Então, onde é que está o valor daquilo tudo? E eu acho que isso leva a gente a questionar algumas coisas também, porque isso é algo que eu acho que é até uma ferramenta de autoobservação. Agora que você está trabalhando em casa, como é que você se veste? O que você usa? Como, sabe? Assim, você acorda de manhã, toma banho, passa maquiagem e senta na frente do seu computador, com o computador em cima da cama? Como é que você tem feito isso? Porque eu acho que traz pra gente um senso de realismo de como a gente age, se o que eu faço é realmente para mim ou se o que eu faço é para mostrar algo para o outro, para transmitir uma determinada imagem. A gente está sendo trazido de volta para casa. E aí eu não estou dizendo somente da casa física, mas da nossa casa, do nosso coração, do nosso núcleo. A gente está sendo obrigada a conviver com as pessoas da nossa família e que muitas de nós têm atritos, né, dentro dos núcleos familiares. E a gente está sendo obrigada a voltar para esse lugar, a olhar para essas pessoas todos os dias e o dia todo, né? E o que é que isso traz para a gente? Quais são as referências que isso está trazendo para a gente? Quais são as curas que isso está promovendo? Quais são os aprendizados que isso está nos trazendo? Quais são os gatilhos que isso desperta na gente? Para que a gente entenda como caminhar daqui para frente. Agora, as coisas estão muito confusas ainda.
Mas a gente está tendo uma oportunidade de permitir com que a poeira assente e as coisas clareiem. A gente passou 2019 num tempo em que todo mundo falava assim, nossa, mas esse ano assim durou 2 meses, né? O ano inteiro durou 2 meses. Agora o ano não está durando 2 meses mais, né? Porque a gente começou março e em uma semana tá parecendo uma eternidade, porque você não pode sair de casa. E vai piorar, né? Assim, entre aspas, vai piorar. Né? A gente vai ter que realmente se recolher, tá? E aí esse recolhimento vai trazer uma desaceleração desse tempo, né? Dessa correria toda. Fazer pra gente, trazer a gente de volta para um lugar de rever esses nossos valores, que realmente onde a gente deposita o nosso valor. O valor agora não está mais na posse, ele não está mais no carro que você tem, na sua casa, nos móveis, nas roupas que você usa, no seu perfume francês. O valor agora está na humanidade, o valor agora está na vida das pessoas, o valor agora está no medo de perder as pessoas. De perder as pessoas, que é um medo legítimo, né? De perder as pessoas que a gente ama. De passar uma dificuldade, de não ter um plano de saúde, ser internado num hospital, num SUS, que não tem estrutura. A gente está sendo levado a olhar para os nossos privilégios e para a falta deles também. E de quais são as necessidades que a gente tem e que a gente não está fazendo o que deveria ser feito para supri-las. Faz sentido isso? Com tudo isso, um outro ponto que a gente vai falar é desse isolamento e do recolhimento, né? Tenho visto muita gente reclamando disso, né? De trabalhar em casa e de ter que ficar em casa e desse zum todo de a gente não vai poder ir para um shopping, a gente não pode fazer um passeio, não posso ir no supermercado, né? Isso está deixando as pessoas muito assustadas. Então tem uma coisa que eu queria trazer para vocês, é essa ideia do isolamento e do recolhimento. Assim como a gente viu proteção e segurança, a gente pode olhar também para o isolamento e para o recolhimento. A gente pode sim encarar isso como isolamento, que é uma opção, né? Tudo é uma escolha, mas a gente pode escolher encarar isso como um recolhimento, como uma oportunidade de voltar para dentro. É isso que o universo está dando. E está dando, gente, não é só para a gente aqui, né? Está dando para o mundo inteiro. Isso está acontecendo no planeta inteiro. Todo mundo está voltando para casa. Acho que aqui a gente ainda não está entendendo o tamanho da necessidade que é voltar para casa, né? E a gente ainda está insistindo em fazer um movimento para fora. Somos brasileiros, o Brasil é um país que tem uma energia muito expansiva e a gente quer ir para fora, a gente quer ir para o mundo, né? Tem o calor, eu quero sair, eu quero curtir, eu quero o sol. E a gente está tendo que entender um movimento quase que europeu, sabe? De entrar na casquinha, assim, e esse movimento que é muito de outono, né? De recolhimento mesmo. E aí é uma escolha, pode ser uma escolha, viver esse momento como um recolhimento e não como um isolamento. E fazer essa escolha no recolhimento tem total influência em estados de pânico, de medo, de depressão, de ansiedade. Uma coisa é eu entender que eu estou me isolando da sociedade, isolando das conexões, isolando das atividades que eu gosto de fazer. Uma outra coisa é eu vou cuidar de mim e por isso, conscientemente, eu escolho me recolher. Eu escolho recolher a minha família, os meus filhos, eu escolho recolher os meus pais, eu escolho recolher meu marido, minha esposa, meu namorado, namorada, eu escolho recolher essas pessoas. Ou seja, colher de novo. Né? Recolher. E a partir disso a gente tem a grande oportunidade de vivenciar algo que há muito tempo a gente não tem vivido, que é a reconexão com as nossas conexões, com os contatos que a gente tem, com as pessoas com quem a gente mais convive e que a gente aos poucos foi se distanciando. Acho que não é
um tabu, nem uma novidade para ninguém, que a gente trabalha muito, que a gente muitas vezes, muitos de nós trabalham, estudam, né? E às vezes sai de casa muito cedo, volta para casa muito tarde, e aí já chega em casa com várias tarefas para fazer e vai dormir esgotado, né? Aí não tem tempo de parar e conversar com o companheiro, com a companheira, não tem tempo de perguntar para os filhos como é que eles estão se sentindo, a gente não tem tempo de dar atenção para as pessoas, para pessoas que estão ali com a gente todos os dias, isso é muito bizarro, mas é assim que a gente tem vivido, né? Muitos de nós têm vivido desse jeito, dentro desse automatismo. E agora, uma pandemia, né? Uma possibilidade de adoecimento coletivo, galera surtando, traz pra gente a oportunidade da gente sentar no sofá e falar, olha, é assim que você trabalha? Olha, é isso que você faz? E como é que você se sente quando você faz isso? A gente tem a oportunidade do toque, a gente tem tempo para beijar na boca, a gente tem tempo para abraçar. E pelo menos dentro de casa a gente ainda pode fazer isso, né, gente? Então, bora aproveitar a chance que a gente está tendo essa oportunidade. Porque a gente está muito preocupado aí de que a gente não pode abraçar as pessoas, a gente não pode beijar as pessoas, a gente não pode apertar a mão. Você está fazendo isso com quem está dentro da sua casa todos os dias? Para estar tão preocupado assim que você não pode chegar na academia e dar um beijinho na moça da recepção? Falar, amiga, tô aqui de novo, é nós, estamos juntos. Sendo que a pessoa que está com você todos os dias, você consegue tratar ela assim? Então, é muita reflexão que nasce dentro de um momento que é muito desafiador. E aí, quando a gente começa a estar perto das pessoas, a gente lembra que a gente ama, a gente lembra que a gente gosta da presença daquelas pessoas, a gente lembra que do que a gente gosta e a gente lembra também do que a gente não gosta, né? E no momento em que a gente se depara com isso, a gente começa a encontrar também os nossos medos, né? Então, medo como um gatilho. O medo é o gatilho que a gente vai usar para entrar no modo de proteção. Então, a gente precisa estar muito atento a isso. Gente, não existe essa de que eu passo por cima do medo e saio andando linda e plena. Ali na frente ele tá lá com uma banda tocando bem alto na sua cabeça para você enxergá-lo. E se você não parar, ele vai fazer cada vez mais barulho até que você pare, enxergue e sinta esse medo. A gente precisa aprender a ouvir o nosso medo sem entender o medo como um inimigo. O medo não tá aí para te apavorar, ele não é o diabinho que acompanha a sua vida. Tá tudo bem sentir medo. Todos nós, sem exceção, que estamos no planeta Terra, temos um ego, a gente sente medo. E o medo é um aliado para a nossa evolução. O medo é um aliado para o nosso desenvolvimento, para a nossa autopercepção, autoconhecimento. Então, se você usá-lo dessa forma, ótimo, ele vai parar de falar na sua cabeça e aí sim você segue a vida linda e plena. Mas, para isso, a gente precisa sentar e pensar: o que eu estou pensando agora? O que a minha mente está me dizendo? Minha mente me diz que meu pai e minha mãe vão morrer. Dessa vez não passa. Vou perder todas as pessoas que eu amo, eu vou ficar sozinha. Então, assim, o que a sua mente tem dito para você para que você esteja vibrando no medo? Porque quando você entende o que a sua mente está dizendo para você, você tem como acolher. Se você não para prestar atenção, você não vai ter a capacidade de lidar com esse medo de uma forma saudável, encontrar soluções saudáveis ou mesmo pedir ajuda, porque você está no modo de ignorância, você está vivendo uma fantasia da sua mente. E aí, se você estiver na fantasia da mente, lá na fantasia você não resolve nada, porque você está vivendo lá no País das Maravilhas que você está criando. Então, para resolver problemas, a gente precisa estar com o pé na realidade, tá bem? Isso não significa não ter um pensamento positivo ou pensamento positivo romantizado, nada disso. É pé na realidade. A gente enxerga todos os aspectos da vida com senso de realismo, mas sem achar que o mundo vai acabar num grande apocalipse.
E aí, essas são algumas ferramentas, né? Essa escuta do medo é uma ferramenta que a gente pode usar para conseguir sair dessa vibração, tá bem? E no caso de ser algo mais grandioso e de você sentir a necessidade, você precisa buscar ajuda com alguém. Esse alguém pode ser uma pessoa de confiança que você sabe que não vai julgar o seu medo, como, não, isso é uma bobagem, não vai acontecer nada disso. O que você precisa nesse momento é uma pessoa que tenha uma escuta ativa, consciente e atenta e que consiga dar tratamento para a sua questão. Nem que esse tratamento seja somente o ouvir atentamente aquilo que você tem para expressar como uma forma de sentir. Se você sente que você não tem essa pessoa, você pode procurar ajuda terapêutica. Muitos terapeutas estão trabalhando online nesse momento, eu sou uma delas. Su, eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Gente, manda mensagem aqui, a gente conversa por mensagem, sabe? Por mensagem de áudio. Eu sou super aberta a isso, né? As pessoas, muita gente que tá aí já sabe disso, que mesmo não sendo cliente pagante, muitas vezes a gente não tem. Eu já precisei de ajuda em momentos que eu não tive condição de pagar por isso e tive auxílio. Então, é importante a gente saber que a gente tem onde pisar, tá bem? Tem onde recorrer. Uma outra coisa que eu achei muito legal desse momento planetário, que eu estava observando esses dias, eu tenho achado o máximo a quantidade de gente que está compartilhando mais na internet a respeito das coisas que sabem, enfim, né, dos trabalhos que fazem, tem muita coisa bonita. Oi, B! Inclusive Bernardo, que está aí também, acabou de lançar uma música maravilhosa, que fala do querer. Eu não tô lembrando o nome da música. Bem, se você tiver aí, escreve o nome da música pra nós. Alguma coisa do quero. O desperdício dos nossos queros. Muito linda a música nova do B. E aí, gente, eu vou deixar salva. E aí, essa coisa da gente voltar para a internet, né, e compartilhar, mas eu quero que vocês percebam como que tá diferente agora. Por quê? Há alguns anos, né, desde uns 15, um pouquinho mais talvez, a internet cresceu muito, né, principalmente nesses últimos 10 anos a internet cresceu absurdamente. Hoje em dia todo mundo faz live, todo mundo tem um smartphone, né? Quase todo mundo tem. É mais acessível para as pessoas. Há alguns anos atrás, isso não era tão acessível. Então, não era todo mundo que tinha um telefone, que tinha uma câmera fotográfica. Hoje, todo mundo tem uma câmera que filma e tem um Instagram que faz uma live ali em qualquer lugar que você esteja, você está filmando e tem internet no telefone. Então, fica muito mais fácil. E aí, a gente chega num lugar... A gente, deste boom da internet, muitas relações elas foram se separando, se distanciando por causa da internet. Muitas vezes a gente estava sentado no sofá de casa, cada um num lado, todo mundo no telefone, e ninguém olhava para o outro, a gente não tinha interação com as pessoas. De repente, acontece uma coisa que a gente vai para a quarentena, né? Então, estamos lá na quarentena, vivendo no nosso isolamento, longe dos nossos trabalhos, longe das nossas atividades regulares. E aí a internet, ela passa a ser uma aliada. Ela não mais passa a ser uma ameaça às nossas relações. Mas vamos pensar que dentro de um estado de isolamento, o ser humano, nós como seres humanos, a gente não nasceu e a gente nós não somos desenvolvidos para viver sozinhos. O ser humano precisa de interação social. Então, esse papo de que é impossível ser feliz sozinho, sim, é impossível ser feliz sozinho. Isso não significa que você tem que ter uma namorada todo dia ou um namorado todo dia, né? Ou se você dependa de pessoas na sua vida. Não é dependência.
mas a gente precisa de interações, a gente evolui, a gente aprende através das interações, a gente se multiplica pelas interações, né? Então, quando a internet vem e a gente usa isso de uma forma tão inconsciente e desenfreada e que, ok, tudo bem, porque foi importante que fosse assim também, até pra gente reconhecer o potencial que ela tinha, a gente se distancia, aí vem uma coisa externa e fala, bota todo mundo ali dentro de casa de novo, põe. Ah, não, isola aquele ali porque aquele ali tá doente, ele não pode ficar no convívio social, isola. Nesse momento em que eu tiro uma pessoa do convívio social, a internet é a salvação para muitas pessoas. Muitas pessoas hoje, agora, vão precisar da internet para que elas tenham esse senso de acolhimento e de comunidade. Então, a internet agora ela começa a tomar uma nova roupagem. E muitos trabalhos, a partir de agora, vão começar a ser revistos, inclusive. Muitas das nossas formas de trabalhar vão começar a ser revistas, repensadas e recriadas a partir dessa nova identidade que a gente vai dar para a internet daqui para frente. A internet vai ganhar uma outra perspectiva. Esse ano ainda, a gente ainda vai ter alguns eventos que vão trazer para a gente essa necessidade de repensar esse nosso uso com a tecnologia, mas nos próximos anos ainda, acredito que até por volta de 2023, a gente viva alguns momentos planetários que vão ajudar com que a gente ressignifique a internet, que ela não seja mais um meio de separação, mas sim um meio de comunhão. Então a gente vai ver muita coisa legal saindo desse espaço de turbulência, desse espaço de caos que a gente está vivendo agora. E aí eu acho que é importante a gente entender que nos nutrirmos dessa certeza de que no caos a gente sempre tem a oportunidade, ou é sempre nos dada a chance de rever como a gente tem feito, como a gente tem trabalhado, como a gente tem conduzido a nossa vida, os nossos projetos, as nossas ideias. No momento em que a gente perde algo, é quando a gente tem a chance de ressignificar. Não existe nada que você perca que é de fato seu. Se algo não está mais presente na sua vida, é porque existe outra coisa que você precisa focar. Talvez já estivesse aí e você estava tão desatento, distraída, assim, passeando pela rua, que não prestou atenção nisso. Então o universo vem e te puxa para uma situação que faz com que você tenha a sensação de estar perdendo tudo, de estar perdendo o controle, para que você realmente se alinhe com o caminho que você deve seguir. Então, acho que agora vai ser um momento que muita gente vai começar a repensar a sua forma de trabalho, a sua forma de atender as pessoas, a sua forma de servir, né? E isso é valioso, né? Porque se a gente conseguir integrar o nosso servir com o outro, independente do tempo e do espaço que essa pessoa ocupar, vai ser muito importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução e para que a nossa mensagem, para aquilo que a gente tem de luz, chegue e se amplifique e estenda a outros níveis também, né? Então, tem aquela frasezinha que é muito clichê, mas que no tempo de crise uns choram e outros vendem lenços. Como é que a gente vai escolher viver esse tempo de agora, né? A gente vai sim ter momentos de lágrimas, mas vai sim também ter momentos de vendermos nossos lencinhos. E uma coisa que eu quero também, antes da gente já tem 10 minutinhos aqui só, antes de encerrar, que vocês usem desse... Acho que deu uma travada aqui agora. Agora travou mesmo, porque travou aqui pra mim também. Eu gostaria de deixar para vocês a mensagem de que vocês usem esse tempo para se reconectarem com o que é valor para vocês. Nada acontece nessa vida por acaso. Então, se eu estou tendo uma oportunidade agora de ficar recolhida no meu espaço, tem um propósito maior disso.
Estamos todos sendo guiados por uma força maior. E assim, não sei se você acredita nisso, espiritualidade ou não, qual é a sua crença, independentemente da crença que você tenha, existe algo maior do que você. O nome que isso tem não importa, né? Mas essa força maior te colocou e nos colocou todos nesse lugar agora, não foi por acaso. Então, vamos todos com consciência usar esse tempo para refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre a nossa existência, qual é o nosso papel nesse mundo que a gente está enxergando agora, que a gente tem um valor. E qual é esse valor? Qual é o legado que eu quero deixar? Se eu morrer amanhã, eu quero ter entregue algo na minha vida, eu quero ter sido útil. Se isso que eu falei para vocês agora ajudou de alguma forma, ajudou nem que seja 1% para uma única pessoa, amanhã eu já estou feliz. Eu posso ir embora para outra dimensão? Não quero não. Mas eu já posso ir com o sentido de ter deixado algo, de ter o dever cumprido, essa sensação de utilidade, essa sensação do serviço, de entrega para a vida. A gente vai viver momentos grandiosos esse ano e nos próximos 2 anos principalmente, que são anos onde a gente vai abrir muito o cardíaco, para que a gente se alinhe ao que todo mundo diz aí do tal do propósito, né? E é importante a gente passar por alguns desafios para que a gente consiga entender o que esse desafio nos traz. No final do ano passado, a gente teve um evento aqui na casa, foi o Chave de Ouro. A Yassanã, que está aqui na live também, que eu já vi um joinha dela aqui. E o meu amigo Mozão estiveram comigo aqui. E uma das coisas que a gente falou, e a Sanã trouxe a palavra a respeito do luto, e eu estava falando a respeito das energias de 2020. E uma coisa que eu falei foi que esse ano era um ano da abertura do cardíaco, que a gente estava vivendo um momento de luto da vida que a gente tinha, de luto de pessoas, de luto de quem a gente era e se abrindo para o novo. E aí, muita gente, quando eu falo da abertura do cardíaco, do espaço do coração, as pessoas entendem isso de uma forma muito romantizada. E eu acho até engraçado e às vezes fico um pouco preocupada com isso, de como eu transmito uma mensagem de forma que ela não fique frufruzenta demais, porque eu não acredito nessa espiritualidade frufruzenta. Então, abrir o cardíaco eu vou expor todas as minhas dores. Eu vou expor para mim mesma todas as minhas fragilidades, as minhas inseguranças. Mas eu preciso de colocar isso exposto para que eu saiba e para que eu haja em cima de algo que seja real. Então, abrir o espaço do cardíaco é um grande desafio. E é muito importante nesse momento que a gente saiba que a gente não está sozinho. Que mesmo em recolhimento, a gente não está sozinho. Temos essa rede aqui, esse espaço para compartilharmos uns dos outros e doarmos a nossa energia, doarmos o nosso conhecimento, aquilo que a gente tem de luz. Temos outros espaços, né? WhatsApp, enfim. Skype, Zoom, tem muita coisa hoje que a gente pode usar para isso. E temos um espaço que é muito especial, que é o espaço do nosso coração, para que a gente acesse um lugar dentro de nós que saiba que, independente do que está fora, tá tudo bem. E mesmo que, quando eu olho para esse caos e falo assim, tá tudo bem, bosta nenhuma, vai ficar tudo bem, né? A gente tenha internamente a certeza de que tudo isso acontece por uma razão que, mesmo a gente não desconhecendo, está nos levando a um lugar de mais alinhamento, de mais profundidade, de mais conexão, de mais respeito com a nossa própria existência e com a existência uns dos outros, reconhecendo que nós temos valor na vida das outras pessoas e as outras pessoas também têm e merecem esse lugar de valor dentro da nossa própria vida. Esse é o recado que eu quero deixar aqui para vocês hoje. No próximo domingo,
por enquanto, as atividades coletivas da casa estão suspensas. Eu vou comunicando com vocês, a gente vai fazendo, a gente vai bater bastante papo por aqui. E eu quero que vocês me digam o que vocês acharam, me manda por mensagem. Envie essa live para pessoas que vocês acreditam que possam se beneficiar dessa mensagem, que vão sentir um conforto com isso. Deixa seu joinha aqui, depois compartilhe lá no YouTube também, se você não está inscrito ainda no meu canal do YouTube, é Suzana da Bess também. E depois eu vou deixar o link aqui para vocês, acho que tem o link na bio do meu perfil também. E eu tô aqui, eu quero que você saiba que eu tô aqui. E o que for possível para mim fazer e o que eu puder contribuir, podem me dizer que se estiver dentro do meu alcance, eu faço questão que a gente mantenha esse espaço, um espaço seguro, de troca, de confiança e de muito acolhimento para todos nós, tá bem? Vocês são muito importantes para mim. Não foi fácil tomar uma decisão de fechar a casa, principalmente no domingo, que é uma reunião que é muito nutridora para mim, mas foi necessário. E eu quero que vocês entendam que isso não é vibrar no medo, mas muito pelo contrário. Nesse lugar, a gente está vibrando, na verdade, pela segurança e pelo cuidado com a nossa própria vida e com a vida das pessoas que realmente têm um risco, tá bem? Então eu quero que vocês pensem a respeito disso, reflitam, criem as suas próprias ideias, assistam outras pessoas que têm falado também sobre os movimentos planetários, para que vocês entendam qual é o que faz sentido para vocês. Eu não estou aqui para vomitar nenhuma verdade absoluta, eu não sou a rainha da verdade, não quero ser, e eu acho que todo mundo tem muito a contribuir, então a opinião de vocês é muito válida para mim. Escutem também a opinião de outras pessoas para que vocês formem a própria opinião de vocês. Se você tem um entendimento diferente das coisas, compartilha comigo, porque se tem uma coisa que eu gosto é de mudar de ideia. Desde que ela faça sentido para mim, né? Eu não sou nenhuma Maria vai com as outras, mas eu gosto bastante de saber perspectivas diferentes que me façam crescer e me ajudem a refletir sobre a vida de uma forma mais ampla. Então é isso, por hoje é só. Eu comunico com vocês como que a gente vai fazer sobre a reunião do domingo. A gente não vai ter ela presencial aqui na casa, mas ela vai acontecer e talvez a gente faça por live. E nesse caso, o Rafa vai estar comigo, porque é meu parceiro aqui nesse trabalho também, além da vida, né? É isso. Recebam aí o meu amor, a minha gratidão, por vocês estarem aí compartilhando comigo desse espaço, ouvindo e sendo também um canal de transmissão dessa energia para além de vocês. Obrigada pelo apoio, obrigada pelo carinho que vocês me dão sempre, tá bem? Beijo grande, boa noite, bom descanso, cuidem-se.